Acompanhamento da apuração é minha colega Sandra Coutinho, lá em Nova York. Vou chamar a Sandra de novo. Sandra, contigo. Oi, William. Olha, nesse momento, com 23% das urnas apuradas em todo o país, Hillary Clinton tem 104 delegados, Donald Trump tem 129. Lembrando que para chegar à Casa Branca são necessários 270 delegados. 27 estados já divulgaram seus resultados. A gente acompanha nesse momento o estado da Pensilvânia, que é decisivo para vencer essas eleições, tem 20 delegados. Hillary Clinton, por enquanto, vencendo no estado da Pensilvânia, com 16% das urnas apuradas, Donald Trump em segundo lugar. Agora a gente vai para um estado onde ela já foi primeira-dama. Não era a Casa Branca, não. Era o estado do Arkansas, onde Bill Clinton, o marido dela, foi governador. E olha, ela perdeu no estado do Arkansas, que tem apenas 6 delegados, mas não deixa de ser uma vitória representativa para Donald Trump. De lá, a gente vai para o estado da Flórida, do qual a gente vai falar muito nessa noite de apuração. O estado que é o terceiro em número de delegados, são 29 delegados no colégio eleitoral. Disputa acirradíssima por lá, 92% das urnas já foram apuradas. Donald Trump permanece na frente e pode vencer no chamado estado ensolarado. Agora, a gente queria trazer aqui um número do New York Times, o jornal aqui de Nova York, que antes do início dessa apuração aqui que a gente está acompanhando ao vivo, estava dando 85% de chances de Hillary Clinton vencer essas eleições e se tornar presidente. Nesse momento agora que a gente fala da apuração, eles baixaram essa expectativa para apenas 60%. Eu devolvo para você aí em Washington, William. Muito obrigado, Sandra. A gente volta a se falar ainda aqui no Jornal da Globo. Vou novamente chamar o Paulo Sotero a conversar conosco. Paulo, estivemos juntos nas coberturas de 2008 e 2012. Neste momento da apuração, as cadeias americanas de televisão já se arriscavam a fazer projeções. Hoje, elas não estão fazendo. O que isso diz para você? Que eu acho que elas estão, apesar de todos os mapas, em terreno não mapeado. Eu acho que há uma mudança em curso essencial na política americana. O público americano, os eleitores, estão profundamente desapontados com a política e com os políticos, o que explica, em grande parte, o surgimento de fenômenos como Bernie Sanders, do lado democrata, como Donald Trump, do lado republicano, que faz uma tomada hostil de poder do Partido Republicano contra todos os seus líderes, mas mostra que tem aí, enfim, um desempenho razoável. Nós estamos ainda a essa hora sem saber se a Hillary, considerada favorita, será efetivamente a próxima presidente dos Estados Unidos. É um momento de transformação, não sabemos se para melhor ou para pior, da política na mais estável democracia do mundo. Paulo, um comportamento registrado, principalmente por parte dos eleitores de Trump, é a crítica severa que fazem aos chamados especialistas, inclusive nós, os especialistas da mídia, dizendo que a abordagem da política americana foi equivocada desde o começo. Essa crítica procede? Eu creio que, de certa forma, sim, porque você pode notar, ao seguir os comentários, que os próprios comentaristas não sabem bem, não têm muita certeza a que mapa eles estão se referindo. Quer dizer, a sociedade está mudando e os analistas estão se referindo a um mundo que talvez já não exista mais. Muito obrigado, Paulo. A gente volta a falar ainda nessa edição do Jornal da Globo. Brasil, agora um pouco no nosso foco, mais um capítulo no drama que envolve o rombo das contas públicas no Rio. Servidores invadiram a Assembleia Legislativa, que vai discutir as propostas de corte do governo do estado. Mas agora à noite a Justiça suspendeu o andamento dos projetos. De noite, a calmaria do lado de fora da Assembleia Legislativa do Rio não lembrava o que aconteceu aí durante todo o dia. No maior protesto até agora contra o pacote de ajuste do governo, servidores da segurança tomaram as escadarias. Eram principalmente policiais civis, militares, bombeiros e agentes penitenciários. Nós já estamos trabalhando no nosso limite, a gente não tem mais do que abrir mão. No início da tarde, os manifestantes forçaram a entrada da Assembleia. Arrancaram os tapumes que cobriam uma obra na fachada e amarraram faixas de protesto nos andaimes.
As galerias e o plenário da casa foram ocupados. Vândalos invadiram o gabinete da vice-presidência, quebraram móveis e rasgaram documentos. Outros prejuízos foram contabilizados. 3 horas depois, os manifestantes aceitaram deixar o prédio. No início da noite, a Justiça do Rio expediu uma liminar suspendendo a tramitação do projeto de lei mais polêmico, o que cria uma alíquota extra de contribuição previdenciária para os servidores da ativa e inativos. O governo propôs um desconto que chegaria a 30% dos salários. O governo vai recorrer da decisão. Em Brasília, o governador Luiz Fernando Pezão falou sobre o protesto. Invadir um parlamento nem na ditadura, acuar os deputados numa sala dentro de um departamento médico, isso não é de servidor público. É lamentável. É lamentável. Esse caso de polícia, eu pedi daqui ao secretário Roberto Sá de Segurança, ao chefe da Polícia Militar e da Polícia Civil, que prenda, faça as medidas mais duras possíveis contra essas pessoas que invadiram o parlamento. Este especialista em finanças públicas explica como é que o Rio de Janeiro chegou a essa... Temos desde a parte de benefícios fiscais, que ele vai ter que rever, sem critérios, mas a origem de tudo isso é que, infelizmente, pessoas que estão no poder foram maus gestores e, a meu ver, eles devem ser responsabilizados por isso. O presidente do Senado, Renan Calheiros, quer reabrir o prazo para a repatriação de dinheiro não declarado mantido no exterior por brasileiros. A proposta foi apresentada em plenário no Congresso hoje, depois de um almoço entre Renan e o presidente Michel Temer. A nova proposta aumenta o imposto a pagar e ela pode eventualmente abrir uma brecha para que parentes de políticos também consigam regularizar dinheiro no exterior. Vamos daqui de Washington ao vivo a Brasília. A gente conversa com a repórter Letícia de Oliveira. Ela tem as informações. Boa noite, Letícia. Boa noite, William. E esse é o ponto mais polêmico, é claro. Agora, aliados já dizem que o governo pode arrecadar mais 20 até 30 bilhões de reais com essa nova etapa da repatriação. Agora, quem quiser dessa vez regularizar dinheiro, bens mantidos no exterior e que não foram declarados à Receita, vai ter que pagar mais. 35% sobre o valor não declarado, isso juntando imposto e multa. Antes essa alíquota era de 30%. Agora o ponto polêmico é justamente esse, saber se parentes de políticos podem ou não participar. Na primeira etapa eles não podiam e agora o futuro líder do governo no Congresso, o senador Romero Jucá, diz que isso ainda precisa ser discutido. A oposição acha essa possibilidade perigosa e agora a gente vai ver o que eles disseram. Não há no projeto do senador Renan nenhuma menção quanto a isso. Portanto, na discussão isso poderá ser colocado. A questão de dar entrada em recursos expatriados, eles dependem não de quem é o dono, mas sim da origem que é esse recurso. Está óbvio que querem, a partir de uma boa ideia, que é a repatriação, pegar uma carona para favorecer o ilícito. Está claro que o objetivo não é melhorar o caixa do Tesouro e de estados e municípios, e sim aproveitar a carona da repatriação para beneficiar uns poucos que se utilizaram da corrupção e encaminharam dinheiro para o exterior. A intenção do presidente do Senado, Renan Calheiros, é votar esse projeto até o fim do ano, para que esse novo período de repatriação já comece em fevereiro. Lembrando que tem que passar pela Câmara também. Enquanto isso não acontece, né? Os governadores brigam por uma fatia maior do que já foi arrecadado na primeira fase, aqueles 46 bilhões e 800 milhões de reais. Estados e municípios têm direito a uma parte do imposto de renda e agora eles querem também uma fatia do dinheiro das multas. 20 governadores já entraram com ações no Supremo Tribunal Federal pedindo isso. Hoje eles se reuniram com a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, para pedir que essa análise seja rápida. Agora, também hoje, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo pode usar a parte dele na repatriação para estados e municípios a alcançarem a meta de superávit, a meta de 6 bilhões e meio de reais, mas a expectativa, segundo o próprio ministro Meirelles, é de que estados e municípios consigam menos da metade disso, cerca de 3 bilhões. Então, é uma possibilidade, mas o governo ainda não bateu o martelo sobre isso. William. Muito obrigado, Letícia. Quando acaba o dinheiro é que a política realmente a gente vai ver como funciona.
Vamos agora ao esporte, vamos ao futebol. Os craques Neymar e Messi já estão em Belo Horizonte, são as grandes estrelas do clássico desta quinta-feira entre Brasil e Argentina. Nesta terça-feira, já no Mineirão, a seleção fez o primeiro trabalho com o grupo completo, os 23 convocados. Mas Tite deu atenção especial apenas aos 11 que vão começar a partida. Um Brasil que terá os retornos de Marcelo e Neymar. No mais, os mesmos do último jogo contra a Venezuela. A Argentina terá Messi de volta. O craque chegou hoje a Belo Horizonte e é a principal preocupação da defesa brasileira. Jogar contra um jogador desse, você tem que saber que você tem que fazer o seu jogo perfeito. Daniel Alves, que normalmente usa a camisa número 2, desta vez usará a 4. Uma homenagem ao eterno capitão do Tri, Carlos Alberto Torres, que morreu recentemente. Respeitando o eterno capitão, respeitando a sua família. Na entrevista coletiva, Daniel Alves falou também sobre Messi, com quem conviveu muito tempo e com muito sucesso no Barcelona. O lateral disse que não conhece uma fórmula de marcar o craque argentino. Vou perguntar então para o comentarista Walter Casagrande como é que o Tite resolve um problema desse. A pergunta é fácil, né, irmão? Não tem uma fórmula assim segura para se marcar um jogador como esse. Tem que diminuir o espaço, ter sempre algum jogador na sobra. Nos anos 80 o Brasil tinha a mesma dificuldade porque tinha o Maradona do outro lado, né? Então, esse tipo de jogador, eu acho que o melhor é diminuir o espaço e ter sempre alguém na sobra. Não deixar ele mano a mano. O Daniel falou na coletiva, um por um não tem como marcar. Então tem que ter uma sobra. Adorei essa frase do Casagrande, não pode deixar no mano a mano. Com 3 rodadas de antecedência, a Série B do Campeonato Brasileiro tem o primeiro time com acesso garantido, é o Atlético Goianiense. O líder da segundona pegou Londrina fora de casa. Logo aos 8 minutos de jogo, pênalti de Matheus. Júnior Viçosa cobrou no ângulo e fez o primeiro do Atlético. Depois da cobrança de falta, Everton Senna desviou de cabeça e empatou. Cruzamento da esquerda e Júnior Viçosa fez o segundo dele na partida. No segundo tempo, pênalti de Matheus Ribeiro em Jô. Germano empatou novamente a partida. Mas era mesmo o dia do acesso do Atlético. Luiz Fernando desviou o cruzamento da direita e garantiu a vitória do time goiano. Após o apito final, muita festa dos jogadores com a vaga na primeira divisão do ano que vem. O vice-líder agora é o Bahia, que venceu o Sampaio Corrêa com um gol de Hernani aos 40 do segundo tempo. O resultado rebaixou o Sampaio para a terceira divisão. Já o Vasco tropeçou em casa. Thales até colocou o time carioca na frente. Mas o luverdense empatou depois do rebote de Jordi, que Alfredo aproveitou. Final 1-1. E agora o Vasco é o terceiro colocado da Série B. Não perca no próximo bloco mais números ao vivo da apuração na eleição americana. Amiga! Oi! Minha prefeita ganhou. É mesmo? Viu como foi bom votar? E ela prometeu tanta coisa boa pra cidade. Sério? Ela disse que vai fazer hospitais, vai aumentar as vagas nas escolas, vai construir as creches pra criançada. Já tô até sonhando em ter um lugar pra deixar meu filho. Mas o voto é só o começo. Você sabe que palavra não constrói creche, né? Verdade. E nem abrir leito em hospitais. O negócio agora é acompanhar, ficar de olho bem aberto e cobrar a realização de todas as promessas de campanha. Pois é. Eu vou ficar no pé dela e dos vereadores. Eu quero ver essa cidade ir pra frente. O nosso trabalho tá só começando. Faça sua voz ser ouvida. Acompanhe. Participe.